começou, né? Começou a loucura. Até o dia 12, eu espero que termine o dia 12 mesmo, que não tenha nenhum problema. A gente vai ter esses desdobramentos. Hoje foi o primeiro dia, tivemos a apresentação das primeiras defesas, amanhã continua. Depois a gente tem o julgamento, os votos de cada um dos ministros. E na sexta-feira, no dia 12, né? Nós temos então aí a sentença, que eu espero que tudo corra bem para acontecer isso dia 12. Até lá eu quero trazer algumas questões para você, importantes para a sua reflexão, que nós vamos trazer nesse vídeo daqui. Aliás, esse vídeo de hoje vai ficar grande e eu ainda não vou ter apresentado tudo que eu queria falar para você. Eu estou preparando aqui um roteiro que vai entrar logo amanhã de manhã, mostrando as articulações que estão por trás. Nós temos senadores extremistas articulando, deputados extremistas articulando, e você vai saber de tudo isso amanhã de manhã. Hoje é para a gente trazer um resumo do que aconteceu. Acho que o resumo mais importante, e só esse começo de vídeo aqui, se você mostrar só esse primeiro vídeo, já é importante você mostrar para os bolsonaristas, para eles entenderem o seguinte: uma coisa são deputados extremistas, influências da extrema-direita, bolsonaristas, fanáticos. Uma coisa é isso, outra coisa é a realidade. Outra coisa é o que de fato está acontecendo. E eu quero começar trazendo para você esse vídeo que apresenta o que está acontecendo no mundo, qual é o pensamento do planeta Terra sobre o que está acontecendo aqui. Vamos começar aqui pelo Reino Unido. A rede pública britânica BBC diz que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro entra na fase final e lembra que ele já está proibido de concorrer à reeleição nas próximas eleições brasileiras em 2026. Outra rede britânica, a ITV, pergunta se Donald Trump conseguirá salvar Jair Bolsonaro, frequentemente chamado de o Trump dos trópicos, da prisão, e traça paralelos entre os dois, como, por exemplo, serem conhecidos por dizer coisas bizarras e ultrajantes que raramente se ouviria da boca de um político, aspas aí do artigo do jornal. Em Portugal, o Público diz: chegou o julgamento mais importante da democracia brasileira. E o jornal continua: o Brasil espera fechar em definitivo um capítulo que mostrou tanto a fragilidade como a resiliência da sua jovem democracia. No site da RTP, principal canal de TV portuguesa, um artigo ilustra o nível de interesse nesse julgamento. 3.357 pessoas, entre advogados e cidadãos comuns, solicitaram credenciamento para acompanhar presencialmente as sessões. O tribunal informou que só poderá acomodar os primeiros 1.200 inscritos, que vão se revezar nos turnos da manhã e da tarde. Ao todo, 501 profissionais de imprensa se inscreveram, sendo que 66 são jornalistas estrangeiros, mostrando aí o enorme apelo do que acontece a partir de hoje no Brasil. No americano The Washington Post, a manchete: no julgamento de Bolsonaro, o Brasil confronta Trump e seu passado autoritário. Apesar do longo histórico de golpes, diz o jornal, nenhum general ou político brasileiro jamais foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo até esta semana. Until this week, diz aí o subtítulo do artigo, mostrando aí o enorme interesse e a atenção com que a imprensa internacional acompanha os desdobramentos em Brasília. Por que é importante você entender o que está acontecendo no mundo? Porque nós temos uma série de interpretações sobre o acontecimento. Mas aqui no Brasil nós temos uma interpretação, que é a interpretação bolsonarista, a interpretação da extrema-direita, que é a que prevalece, porque eles têm uma distribuição maior nas redes sociais. Então são eles que chegam até o WhatsApp da maioria das pessoas, são eles que têm um maior número de visualizações mesmo no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Instagram. Então, quer dizer, nós temos, na verdade, infelizmente, nós temos que levar em consideração que prevalece a mentira. E é importante você saber o que o mundo está pensando a respeito disso. E o mundo está vendo que nós estamos aqui fazendo um julgamento de um criminoso, de um sujeito que é um criminoso, um sujeito da antipolítica e um sujeito neofascista. Enquanto isso, o próprio Bolsonaro faz questão de se fazer filmar
lá na porta da casa dele, andando de um lado para o outro, para que esse vídeo dele sendo filmado possa ser, na verdade, distribuído pelos veículos de comunicação, possa chegar até o WhatsApp das pessoas. Aqui esse é vídeo do Estadão, do Estado de São Paulo. O senhor está acompanhando o julgamento? Presidente, como o senhor está se sentindo? Esse foi o intervalo do almoço, né? Ele sai lá fora, começa a andar de um lado para o outro. Pelo que a gente está percebendo, não está tão calmo assim. Parece que não está tão tranquilo assim. Mas hoje o que a gente viu foi realmente uma apresentação de uma denúncia, de uma sentença que vai ser, assim, com certeza acatada, a sentença de cadeia para o Bolsonaro. E o PGR, no momento em que ele apresenta todos os motivos para prender o Bolsonaro e os generais, temos generais e um almirante, ele traz uma timeline, né, uma linha do tempo espetacular, em que ele mostra que o golpe não foi o 8 de janeiro, o golpe começa desde pelo menos 2021. Mostra o Bolsonaro colocando em xeque as eleições aqui no Brasil, mostra ele falando a respeito das urnas eletrônicas de forma mentirosa, mostra ele, de certa forma, reunindo os aloprados, os bolsonaristas, né, os seus seguidores, para distribuir teorias de conspiração, para falar contra o processo eleitoral, para falar contra o judiciário. Então mostra ele já iniciando os ataques ao judiciário, mostra uma série de questões, e o Gonê, na verdade, ele foi assim muito minucioso, ele trouxe muitos detalhes, ele mostrou todas as provas, tudo aquilo que de fato aconteceu com relação a todos os envolvidos ali, né, os generais, com o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro comandando esse golpe, depois saindo do país para tentar colocar um álibi de que, olha, não estava no país quando tudo aconteceu, só que deixou tudo armado aqui, né, deixou tudo já engatilhado, já tinha feito o que fez nos anos anteriores, nos meses anteriores. Então o Gonê foi perfeito. E eu quero trazer um trecho da fala dele que mostra bem claro, olha, nós não somos... Quer dizer, ele não fala assim, ele fala a palavra dele, mas ele diz, olha, a gente não é imbecil, a gente não é otário. Vocês estão pensando que vocês vão fazer a gente de otário? Não, vocês não vão fazer. Mas isso, nas palavras do Gonê, ficou assim, ó. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Parabenizar aqui o Gonê, que fez realmente... Ele não é aquele sujeito que tem uma verve de acusador, não tem aquela verve de ser um cara e tal. Ele tá falando, você quase dá uma pequena dormitada, mas ele é muito técnico, e ele embasou realmente tudo de forma muito minuciosa e com muita competência. Parabéns ao Gonê. Depois veio o Alexandre de Moraes, e aí a paulada no lombo, ela é gigantesca. O Alexandre de Moraes, ele, mais uma vez, ele deu um show demonstrando claramente todos os crimes, demonstrando a atitude de uma organização criminosa, que é como ele chama os generais, os políticos envolvidos e o próprio Bolsonaro. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, à legalidade constitucional, teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro
no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas, em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. Resumo, vocês deram um golpe e vocês precisam ser presos. E não tem essa conversa fiada de anistia porcaria nenhuma, porque vocês são vagabundos. Esse é o resumo, estilo Clayson, né? É o estilo Clayson. Você viu aí o estilo Alexandre de Moraes. Eu vou inclusive trazer aqui o Otávio Guedes fazendo um comentário muito pertinente sobre a fala do Alexandre de Moraes, porque aqui ele traz um exemplo histórico para comprovar que faz sentido todos nós, eu não sei você, mas eu pelo menos sou contra a anistia. Você, por favor, coloca aqui nos comentários se você é a favor ou contra a anistia, tá? Porque é até estranho que você esteja aqui no canal e seja a favor da anistia. Inclusive, além de colocar o comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo. Faz esse favor para mim. Dá o like aqui no vídeo, por favor, dê o like. Dá essa força aqui pra gente. Olha esse comentário aqui do Otávio Guedes, que aí você vai entender por que não tem que ter anistia. O ministro Alexandre de Moraes citou no início do julgamento que covardia não é o caminho para pacificar o país. Ele não citou nomes, mas o maior exemplo desse equívoco é de Juscelino Kubitschek, JK, fundador dessa cidade, Brasília, onde estamos. JK anistiou militares que haviam tentado um golpe, inclusive sequestrando aviões da FAB para bombardear o país. Uma vez anistiados, eles tentaram e conseguiram, dessa vez, um novo golpe, que foi o de 64. Então, portanto, está provado historicamente que impunidade serve apenas para alimentar e fortalecer militares golpistas. Você entendeu por que não tem que ter anistia? Porque anistiar significa o mesmo que, beleza, daqui a pouquinho você pode voltar a dar um golpe de Estado, tá bom? Que aí, se você não conseguiu agora, da próxima você vai conseguir, ok? Da próxima você consegue. Isso é anistia, tá? Que é o que estão articulando lá no Senado, na Câmara, né? No Senado eu não sei se vão conseguir, mas é possível que consiga. E na Câmara, praticamente já conseguiram. Isso é assunto para os próximos vídeos aqui do canal que eu vou trazer para você. Mas tá aí. Eles conseguirem a anistia, na próxima nós teremos um golpe de Estado, que foi o que aconteceu com o Juscelino Kubitschek. Ah, não deu certo, né? Não tem problema não, a gente perdoa você. 64V aí foi lombada, né? Agora, eu quero trazer aqui para você um pouquinho porque aqui nós temos algumas questões, tá? Nós tivemos as defesas, né, dos advogados. Os advogados têm uma questão muito importante para você entender. De todos os advogados que, pelo menos até agora, que fizeram as defesas, nós não tivemos absolutamente nenhum que falou, olha, não teve tentativa de golpe de Estado, de maneira bem clara. Teve ali, por exemplo, o Demóstenes Torres, que falou que ia levar cigarro para o Bolsonaro na cadeia. Mas eu gosto de você, Bolsonaro. Eu vou levar cigarro para você na cadeia. Isso virou piada desde o momento em que ele falou isso lá. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso virou piada, né? O Demóstenes Torres, é importante você saber, ele foi senador, tá? Ele já foi. E ele foi expulso do Senado por corrupção. É importante você saber. Ele teve envolvido ali com uma empresa de jogos de falta de sorte, né? Esses jogos de falta de sorte. E aí foi expulso do Senado. É importante você saber disso. Ele estava defendendo ali o Garnier. E falou isso aí no meio da conversa. Aliás, os advogados ali, alguns deles falaram muita asneira, tá? Teve um, por exemplo, que ficou o tempo todo insistindo em confundir a questão de voto auditável com voto impresso, e ele levou uma carcada da ministra Carmen Lúcia, que foi um negócio que o caboclo fica até agora. Notícias informam que até agora ele está procurando o rumo de casa.
Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, porque, excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é. E o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, sim. Porque foi muito repetido. Eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a minha entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. O processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável e ponto. Foi importante ela colocar isso porque existe uma teoria de conspiração entre os bolsonaristas que dizem que o voto não é auditável. E eles defendem isso de forma, assim, completamente imbecil. É claro, eles acreditam em terra plana, então não seria diferente, mas normalmente a gente vê isso sendo repetido muito nos grupos bolsonaristas, de que o voto não é auditável quando ele é auditável. Toda vez que alguém falar isso para você, saiba que essa pessoa está mentindo. Nós tivemos também a atuação dos aloprados, né? Esses imbecis. Inclusive foi necessário que a Polícia Federal ela fizesse vamos colocar ali uma verificação, né? Um escaneamento ali da área para ver se não tinha bomba no lugar. Porque você sabe, né? Você sabe. Eu não preciso falar. Nós tivemos aí, mediante aquelas questões todas, nós tivemos um bolsonarista que tentou explodir o aeroporto de Brasília. Então foi necessário fazer essa verificação aí naquele momento ali para tivesse segurança, todo mundo, né? Tivesse segurança ali naquele momento. Essa é a polícia judicial fazendo a varredura, né? Eu disse Polícia Federal, é a polícia judicial, como você viu ali nos uniformes, polícia judicial. Nós tivemos também que houve a necessidade, né, de você retirar os manifestantes que estavam tumultuando ali, esse pessoal que fica fantasiado de bandeira do Brasil, né? Os extremistas, esse pessoal aloprado não tem salvação, já disse para você, né? 10, 15% da população vai ser isso aí. E foi necessário retirar eles dali, que claro, é óbvio, que eles falaram que foi censura. A informação é que ou para um lado ou para o outro, o canteiro aqui vai ser desobstruído. Vai ser desobstruído? Isso. Caraca. Ei! Olha, pessoal aqui, ó. Estão censurando aqui o povo. A polícia tá querendo acabar com o movimento. O povo vai para um lado e ele joga para o outro. Tá complicado aqui hoje. Tá complicado. Vamos parar o Brasil, não vamos parar. Pessoal, primeiramente é censura e agora eles dispersam. Joga um pouco pro lado, joga um pouco pro outro. Brasil, vamos acordar. Não podemos aceitar. A censura já tá acontecendo aqui, ó. É a popular falta do que fazer, né? Já chegaram lá para agitar. Chegaram cedo, inclusive já chegaram ali para tumultuar desde cedo, já para armar os esqueminha deles ali,
na porta da casa do Bolsonaro para tumultuar, sempre isso, né? Não tem jeito. Olha o meu Metrópolis aí, querido. Tira foto disso aqui, gente, ó. Olha a pista aí, pessoal. Tira foto disso aqui, ó. Anistia, já. Solidariedade, ela não se julga, se vive. É isso. a frase é ruim. Solidariedade não se julga, ela se vive. É ruim. A frase é bem ruim. Mas é uma frase, entendeu? E aí a gente tem essa cena que também marcou, né, o aloprismo, existe essa palavra? O aloprismo dos bolsonaristas, que é essa mulher se jogando no chão, fazendo oração, né? É claro, eles prestam atenção, tem gente filmando, tem gente aqui para mostrar a imagem, aí tem. Opa, então corre lá, se joga. Se joga! Para ouvir a tua palavra, João 32. Envia teu socorro para o nosso Brasil. Hoje não precisamos da corrente. Não sei se está falando. Eu que reunido diante da tua presença. Eu tenho que estar trabalhando para ti, Senhor. Nada sei, nada. Pessoal ali na entrada do condomínio da casa do Bolsonaro, se jogando no chão, lá no asfalto, lá para fazer oração. Bandeira de Israel nas costas, né? Israel, que é um país que está cometendo um genocídio brutal, grotesco, com assassinato de milhares de crianças, não só crianças, né? São milhões de pessoas assassinadas em Israel, um país genocida, né? De um governo de extrema direita. A mulher coloca uma bandeira dessa nas costas e vai se jogar no chão fazendo oração pro nada, né? Para talvez ali tentar livrar o Bolsonaro de uma cadeia que é iminente, o Bolsonaro vai ser preso. Então essas pessoas não tem o que dizer para essas pessoas. A gente só lamenta, só tem que lamentar muito. Antes eu tinha um pouco de dó, eu não tenho mais, porque essas pessoas estão realmente adoentadas. Esse é o problema do nosso país. E a gente vai ter que conviver com pessoas doentes, porque a pessoa perdeu completamente a noção. Você vê, hoje é uma terça-feira, eu estava trabalhando, acredito que você também, mas essas pessoas têm tempo para fazer isso. O que a gente vai dizer a respeito? Além de lamentar, não tem muito o que dizer. É um direito dessa mulher fazer isso também. Em termos gerais, está lá, ela não está cometendo mal para ninguém, a não ser para ela mesma, né? Mas é triste a gente ver um brasileiro fazer isso, né? Defender um criminoso, um golpista, com uma bandeira de um Estado genocida, né? Que, claro, não é uma culpa de Israel, mas, na verdade, hoje o Estado de Israel está sendo representado por esse Netanyahu, que é um assassino, que é um sujeito que, quando acabar a guerra que ele começou ali, com certeza vai ser preso, vai mofar na cadeia. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse vídeo, de tudo que a gente colocou hoje aqui para você. Seu comentário é sempre muito importante. Faça o seu comentário aqui. Não se esqueça do like. O like é fundamental para o nosso trabalho. A gente tem essa meta, né? A gente agradece, a gente chegou aos 800 mil, mas a nossa meta é chegar a 1 milhão, como você bem sabe, isso não é novidade, né? Eu acredito que quando a gente chegar a 1 milhão, a gente vai estar num momento muito especial aqui do nosso canal. Então a gente precisa que você se inscreva no canal. Porque quanto mais quanto mais a gente tiver inscritos como você, mais a gente vai poder levar adiante o nosso trabalho. Se inscreva no canal. A gente tem também uma dica especial da renda extra, tá aqui o nosso celular, ó. Essa renda extra, ela vai fortalecer para que você tenha um dinheiro a mais além do teu trabalho. Você quer um exemplo? Olha só. Aqui a gente tem uma pessoa que é aluno dessa escola. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas. E hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado estou aqui dedicando o meu tempo
para montar alguns vídeos pro orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de tanto esforço. Dá uma olhada. Tá lá, R$ 643. É um sujeito que já tem um trabalho dele, conseguiu um tempinho para fazer um trabalho a mais, para ter essa renda extra. Então é isso. Esse é o segredo. Entra aqui no primeiro comentário fixado e presta bem atenção. Tudo aqui é muito transparente, tá? Você tem, por exemplo, 7 dias, uma semana para você testar. Se você não gostar, se você não se adaptar a qualquer coisa, você pode devolver. Mas presta atenção, é nesse período, no período de 7 dias. É uma semana, dá tempo, não dá? É uma semana para você fazer a avaliação. E você tem todo, 100%, todo o seu dinheiro de volta. É um investimento muito baixo, baixíssimo. E para você saber mais, entra aqui no primeiro comentário. Para você saber, você não paga nada, é de graça para você saber, matar a sua curiosidade. E eu mesmo vou explicar tudo para você. Eu mesmo explico tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado, é só entrar aqui. E a gente sempre pede também para você dar essa força aqui para o nosso trabalho, ser um membro aqui do canal, avalie essa possibilidade, seja membro aqui do canal. Nós temos aqui o nosso endereço de Pix. Esse é o nosso endereço de Pix, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você não é obrigado. É só se você quiser, se você puder, dá essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.